Bom dia, bom dia. Vamos para mais uma live, né? Das quartas-feiras no horário do almoço. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito conhecido, mas que muitas vezes a gente não presta tanta atenção. Que é tudo que a gente exclui nessa vida, tudo que a gente julga nessa vida, de alguma forma, volta para nós. E esse ditado é tão antigo que as pessoas, né, nossos antepassados, eles sempre falavam pra gente, né? Não repara que tudo que você repara volta pra você. Já ouviram isso? Então, mas não repara, menino. Se você reparar o filho do outro, acaba retornando pra você. E essa é uma sabedoria que a gente deixou de acreditar, né? Isso vem muito ao encontro de uma lei sistêmica, que é a lei do pertencimento. O pertencimento pra gente é tão intrínseco, tão dentro de nós, que a gente faz qualquer coisa pra pertencer. É muito interessante que, é lógico, de uma forma inconsciente, não é racional, a gente abre mão da nossa própria vida, da nossa felicidade para pertencer a um grupo, para pertencer a um clã. Então, toda vez que a gente é excluído ou exclui algo, o que acontece? A gente vai se distanciar daquilo, né? A gente vai tirar de nós aquilo. Olha que legal, tá me assistindo no intervalo, gratidão. Então, o que acontece? Quando a gente está nesse movimento, né? Boa tarde a todos, né? Que a gente está no meio do caminho aí do bom dia, boa tarde. Sejam bem-vindos. Quem puder, dá um coraçãozinho e tem um aviãozinho aqui, convidar mais pessoas, que às vezes exclui muitas pessoas da sua vida, julga muito. E isso faz um empobrecimento do nosso ser. E a gente vai explicar o porquê hoje pela lei do pertencimento, da lei sistêmica, né? Que o Bert Helling trouxe pra gente, das constelações. Então, o que acontece? Esse desejo nosso de pertencer, ele é dentro de nós. E esse pertencimento, o que significa isso? Não sei se vocês já foram excluídos alguma vez na vida, o quanto isso machuca lá na alma mesmo. Qualquer exclusão, qualquer preconceito, que também é um tipo de exclusão. Então, quando a gente sofre esse preconceito de algum nível, o que acontece? A gente se sente fora de lugar. E muitas vezes nós fazemos isso. E as pessoas muitas vezes falam assim, mas eu não disse nada. Gente, a nossa energia chega muito antes de nossa presença, da nossa fala. Então, nós somos seres energéticos. Então, se eu passo uma forma, estrutura e pensamento sobre algo ou alguma pessoa, aquela pessoa ressente aquilo. Aí muitas pessoas vão naquela vítima, mas ela não gosta de mim. Mas isso comigo. E você? O que está emitindo para essa pessoa? Então, muitas vezes a gente acusa o outro disso, mas entre nós mesmos, a gente está fazendo a mesma coisa, a gente está excluindo. E por que a gente exclui? A gente exclui com as coisas que a gente não consegue lidar. Se eu vejo uma situação que é muito difícil para mim, o que eu faço? Eu excluo aquela pessoa, eu excluo aquele relacionamento, eu excluo um amigo, eu excluo um parente, eu vou excluindo. E o Bert traz muito isso, que toda vez que a gente vai excluindo, a gente vai ficar se empobrecendo. Porque cada vez a gente vai tirando um pedacinho de nós que precisa ser curado. E a gente vai fingindo que aquilo não acontece. Lembra que eu fiz uma live? Quem não assistiu, pode ir lá assistir. Que quando a gente julga alguém, quando tem alguém que nos incomoda, nos irrita, tem muito mais em nós daquilo do que no outro. Então tem essa live que eu posso até postar depois, repostar no story a data dela, que eu já me esqueci. Que é isso? Tá dentro de mim. Então o que eu tô olhando quando tô excluindo o outro? Eu tô excluindo algo que está dentro de mim ou já esteve, e é algo que eu não quero lidar, que eu tenho dificuldade de lidar e que eu tô com dificuldade de lidar com aquilo. Então eu me afasto daquilo. Só que isso me deixa numa situação de conforto. Só que me deixa numa situação de conforto de não evolução também. Porque tudo que é difícil na minha vida é algo que tem uma barreira, que tem um empecilho, que é uma prova para que eu passe aquele nível, para que eu consiga adquirir aquela virtude. E se eu vou simplesmente deixando pra lá, excluindo para viver uma vida mais fácil, eu vou viver uma vida também sem muitas evoluções, sem muito ser melhor versão de mim, sem enfrentar as minhas sombras, né? Lembrando que essas sombras é aquelas áreas no nosso ser que a gente tem até vergonha de contar pra gente, aquela área do nosso ser que a gente é o quê? Maquiavélico, manipulador, a gente é vaidoso, que a gente, não tô dizendo a vaidade saudável, essa é muito importante, ligada ao alto amor, né? Não a vaidade acima dos outros. Então essas não virtudes antes consciência que nós temos dentro de nós, que pertence a nós e que a gente também exclui de dentro de nós, elas vão fazendo o quê? A gente não olhar pra isso
a gente vai viver mais do mesmo, a gente vai atrair mais do mesmo. E tudo que eu excluo, o universo traz de novo pra mim. Por quê? É castigo? É esse criador aí universal me castigando porque eu tô excluindo aquilo? Não. Porque tudo que eu excluo tem uma raiz dentro de mim que quer facilidade, não quer lidar com aquele problema, não quer lidar com aquela situação que eu ainda tenho que desenvolver alguma habilidade para lidar. Então eu deixo pra lá. E o universo traz mais do mesmo pra quê? Para que eu aprenda a lidar, para que eu aprenda a amar as diferenças, para que eu aprenda a lidar com aquela situação. Então, na constelação familiar acontece assim, 90% dos relacionamentos que tem algum nível de problema tem a desconexão. Vou dar um exemplo do feminino, mas pode ser do homem também. Vamos dizer que o papai e a mamãe, o papai era traidor, e a mamãe contou pra filhinha que o papai traiu a família, que o papai é mal com a família, que o papai traiu até a filhinha. Então, o que ela faz? Papai fez mal pra mamãe nessa visão infantil, então me alinho a mamãe e excluo todos os homens. Então quando eu faço esse movimento de exclusão do meu pai, eu tô excluindo o masculino dentro de mim, tô excluindo metade do meu corpo. E adivinha o que o universo vai trazer no seu relacionamento? Mais do mesmo. O que vai ser o mais? Você vai arrumar um marido que mesmo que ele não tenha esse desejo de trair, você vai vibrar tanto isso. Eu tenho medo de ser trocado, substituível, eu vou ser traída, vou ser traída, vou ser traída, vou ser traída. Começa a fiscalizar, começa a incomodar, começa a trazer, como diz aquele ditado, um inferno no lar, em vez de construir um relacionamento. Isso vai atrair mais do mesmo. Então tá tanto dentro de você que você vai atrair o que mais você teme, o que mais você exclui. Então se você excluir o seu pai, você vai atrair aquele mesmo relacionamento de traição do papai com a mamãe para o seu relacionamento. Pra que o universo traz isso pra gente? Porque a gente julgar a vida do outro, resolver a vida do outro é fácil. E quando a gente tem que lidar com os nossos próprios desafios, o que acontece? Vai trazer essa mesma situação pra gente ver se a gente vai agir igual a mamãe, igual a vovó, igual a titia. Ou se eu vou ter uma postura adulta de olhar para aquilo e falar, ok, esse fato aconteceu, o que eu faço com isso, que resoluções eu tenho, como eu vou lidar com isso de uma forma mais saudável, e a gente vai observando uma forma mais saudável de lidar com aquela situação. Então não porque eu sou maior ou melhor que essa mamãe, né, que essa mãe, no adulto a gente chama até de mãe, né, quem chama muito de mamãe já tem um indício aí da infantilização perante essa mãe, cuidado com isso, até o jeito que a gente fala denuncia muito no nossa postura interna. Não que seja proibido, nada existe proibição, mas só observe. Então, quando eu digo para essa mãe, né, você fez o seu melhor, no seu tempo, na consciência que você tinha, com a energia que você tinha, você escolheu viver dessa forma. Agora eu vou te honrar escolhendo um pouco diferente, escolhendo isso com mais consciência, com mais alinhamento, com uma postura mais adulta e lidando com isso. E principalmente não colocando os filhos envolvidos no relacionamento. Relacionamento diz de casal, né? Um mais um. O filho é fruto desse relacionamento, ele não deve estar no meio do casal. Então se aconteceu algo entre o casal, não diz com o filho, diz do casal. Então começa a perceber isso. Tô dando um exemplo, mas exclusão, a gente exclui muitas coisas. A gente exclui raça, etnia, religião, várias e várias coisas, né? Pessoas, o formato de corpo, formato de cabelo, jeito de se vestir, nacionalidade, regiões, então sotaque, né? Esses dias me reclamaram do meu sotaque, falei, uau, eu sou mineira e ponto, eu gosto da minha voz, quem não gosta, um abraço. Então, se eu estou mal com isso e alguém fala essa exclusão de mim, que eu falo, que eu engulo palavras, que o meu R é muito arrastado, que a gente fala de uma forma muito ruim, o problema é de quem está julgando. Se não está dentro de mim, eu só digo para a pessoa, interessante seu ponto de vista. Eu acho interessante seu ponto de vista, mas não é o meu, eu não compro aquilo. Então, tudo que a gente tem dentro de nós, se eu não gostasse do meu sotaque, se eu tivesse alguma coisa contra, né, ser mineira, por exemplo, isso iria ressoar muito forte na minha alma, no meu coração, e eu ia sentir a pessoa que não fala bem, a pessoa que tem problema de dicção, posso até ter os fones aí, né? Mas é algo que é o melhor que eu estou conseguindo ser hoje. Então a aceitação de quem nós somos, olhar para esses pedaços de nós que precisa ser curado, para que a gente não exclua todo mundo lá fora. Isso, o que vai acontecer com a gente? A gente exclui uma coisa, exclui outra, vai excluindo, vai excluindo, vai excluindo. A gente vai se empobrecendo, os nossos relacionamentos vão ficando cada vez mais pobres. Por quê? Eu quero viver uma vida de conforto, eu não quero ver nenhum desafio. E essa postura me deixa sem relacionamentos mais profundos, mais vinculados, porque toda vez que eu entro nesses vínculos, o que acontece? Eu vou querer
que isso saia, né, saia de perto de mim, que é mais fácil. Só que eu não recebo nada, eu não vou me acrescentar com aquilo, eu não vou lidar com os meus desafios, eu não vou ver o espelho que está em mim e eu não vou conseguir uma evolução com aquilo. Então o universo, ele não é castigador, esse Deus criador, ele não é castigador. Ele traz mais do mesmo para você ver que você consegue lidar com aquilo, que você pode crescer com aquilo, você pode ressignificar aquele fato que existiu na sua vida para que você passe naquela prova um pouco melhor. E para que tudo isso? Para uma coisa muito simples, para a gente aprender a amar. Aprender a amar a tudo e a todos. O Bert traz como círculos do amor a gente amar tudo e a todos, a gente aprender a amar a sociedade, os excluídos da sociedade, porque a gente exclui muito, a gente é muito excludente, muito. E a gente vai percebendo isso ao longo da vida, porque a gente não tem nem consciência de muitas exclusões que nós fazemos. E outra coisa, às vezes nem foi você que excluiu, o seu sistema familiar excluiu, e quando aquela exclusão aconteceu, alguma geração vai se ligar àquilo. Então vamos dizer um exemplo, teve um trauma numa 7ª geração lá, e essa 6ª geração, a 5ª, a 4ª, a 3ª chegou até você, e ninguém olhou para isso. Então é como se estivesse faltando uma pecinha dessa engrenagem no seu sistema familiar, e alguém sempre vai estar conectado àquela exclusão. Vai ficar muito parecido. Vou dar um exemplo muito clássico também, que vem em muitas constelações. Vamos dizer que esse antepassado bebeu muito, tinha vício com álcool, então ou a próxima geração ou logo em seguida vai sempre trazendo esse vício ao álcool, por exemplo, dando só um exemplo, vai trazendo, outra geração vai trazendo, outra geração vai trazendo, até que aquilo seja incluído, né? A gente inclui a bebida, eu não preciso beber para incluir a bebida, mas eu olho com aquilo como ele conseguiu lidar com a sua dor com a bebida. Ele fez o melhor que ele conseguiu. Na pele dele, com a dor que ele carrega, talvez eu não conseguiria. Mas se eu excluo aquilo, eu excluo meu pai que é alcoólatra, eu excluo meu tio que é alcoólatra, meu primo, quem eu excluir, alguém da minha família vai incluir aquilo. Então vai fazer uma festa, exclui todo mundo que bebe, vai fazer um evento, você não se senta mais perto de fumante, tudo. Não estou dizendo que você tem que conviver e nem cheirar o cheiro do cigarro se você não gosta e até não faz bem para a saúde. Mas o que a gente não pode olhar com uma postura interna de exclusão, de julgamento. Eu olho aquilo e falo, é da pessoa, ela faz o que dá conta, é o melhor dela, as causas e consequências é da pessoa e não é minha. Nesse momento eu fico num ponto de neutro, de neutralidade, que eu não preciso ensinar o outro a ser diferente e eu não preciso ser diferente pelo outro. Eu me aceito como eu sou e eu passo a aceitar o outro como ele é. Então, nessa posição de aceitação de tudo como é uma posição que me traz força, é uma posição que me traz humanidade. Porque cada um, gente, está sendo o que dá conta. Se a pessoa é infeliz, ela vai distribuir infelicidade. Se a pessoa é amarga, ela vai levar a amargura para onde ela estiver. E pelo contrário, como eu sempre digo nas minhas lives, se você está se fazendo feliz, você vai estar abundante dessa felicidade, você vai transmitir felicidade aos seus relacionamentos. Pelo menos não vai ser uma chata, crítica com tudo. E você vai estar muito mais preocupada em cuidar da sua vida, em gerar qualidade de vida a você. E você vai se preocupar muito menos de excluir os outros, porque você já está curando em você, já está produzindo em você melhores sementes, né? Melhores plantios, melhores colheitas. E com isso eu consigo lidar melhor com esse ambiente externo. Eu coloquei no WhatsApp, no Instagram, uma chamada que é um texto que eu quero ler de novo do Bert Helling para vocês, que diz assim: tudo aquilo de que me lamento ou queixo, quero excluir. Então, se você está no trabalho, você lamenta o trabalho, reclama do trabalho, você quer excluir aquilo da sua vida. Se você lamenta do seu relacionamento, lamenta do mundo, da política, que você fica nessa lamuriação, você está tentando arrancar isso da sua vida. E você está excluindo. E quanto mais eu excluo, o que o universo traz? Mais do mesmo, traz mais para a sua vida daquilo. Tudo aquilo a que aponta um dedo acusador, que eu acuso um terceiro, acuso um fato, uma pessoa, né? Eu também quero excluir da minha vida. A toda pessoa que desperta em mim alguma dor, também excluo ela. Lembra que eu falei que a gente não quer lidar com situações de dor? Então, se eu vivi alguma cena parecida e aquela pessoa me traz aquela lembrança do que eu vivi, eu simplesmente excluo ela da minha vida. A gente acha que é mais confortável excluir do que estar com a gente. Cada situação em que eu me sinta culpado, estou a excluir também. Então, se há alguma dentro de você que você sente culpa, alguma situação que você não resolveu bem, que está ali escondidinha, e alguém está vivendo uma situação parecida ou traz à tona aquilo em você,
O que é mais fácil? A gente ressignificar na gente, curar aquele pedacinho que está adoecido, ou a gente exclui o outro? Geralmente a gente segue esse caminho mais fácil, mas não é o resolutivo. Aí o universo faz o looping, vai trazendo mais do mesmo. Aí vem aquelas frases, eu tenho um dedo podre pro relacionamento, não tenho má sorte, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então eu vou gerando padrões repetitivos até que aquela primeira causa seja ressignificada, curada. E dessa forma que eu tô excluindo tudo que eu lamento, tudo que eu queixo, todo mundo que eu aponto o dedo, que eu acuso, né? Toda pessoa que me desperta dor, toda pessoa que eu me sinta culpada, eu vou ficando empobrecido. Imagina você, se você exclui toda essa parcela da população dos relacionamentos, você vai ficar cada vez se sentindo mais sozinho, cada vez se sentindo mais pobre, porque na verdade você não está conseguindo acrescentar em você o presente que esse universo está trazendo, de você olhar para suas mazelas, de olhar para o que está doente em você, e você ter a oportunidade de refletir, repensar e também resolver aquilo. Lembrando que quando a gente está aberto para esse universo, tudo que vem de desafio vem também de apoio, de acolhimento. Lembrando que esse Criador universal, ele não é castigador. Ele nos dá o desafio que a gente consegue lidar, mas sempre ele deixa um pouquinho a mais, porque senão seria muito fácil, né? Então a gente ganha uma prova, ele dá uma prova um pouquinho maior, mas ele também dá oportunidades, ele dá ferramentas a você para que você lide melhor com aquilo. Então, o que seria, né? O Bert Hellinger, continuando a leitura ali, ele traz assim, o caminho inverso da exclusão, né? Esse caminho de incluir tudo. Como que seria? A tudo que me queixo, fito, né? Que eu reclamo e digo, sim, assim aconteceu e integro em mim, com todo o desafio que para mim isso representa. Então, o que ele diz? Para a gente incluir tudo e todos. É um desafio muito grande, mas é algo que traz um caminho de leveza, um caminho de amor, porque a nossa dor que a gente carrega é a dor de resistência. A vida é simples, a vida é fluida, e tudo que tá tendo um bloqueio é porque eu não tô querendo lidar com aquilo, eu dou meia volta, finjo que nada tá acontecendo, dou de novo com aquele bloqueio e volto, porque eu não tô querendo lidar com aquilo. Nem sempre precisa ser sozinho, a gente pode buscar ajuda profissional para isso, terapias para isso, para que você consiga trabalhar isso em você, para você reconhecer a sua própria força. Todos nós temos força suficiente para vencer nossos desafios, temos inteligência suficiente para vencer nossos desafios, mas às vezes precisamos dessa ajuda para olhar para isso sem dor, porque muitas vezes a gente olha tanto no mimimi, com tanta dor, tantas mazelas, que a gente coloca o problema no tamanho de um edifício, né? E na verdade aquele problema você é muito maior que ele. Então às vezes a ajuda profissional traz essa liberdade. Então, voltando só à leitura aqui, então ele diz, a tudo que me queixo, fito e digo, sim, assim aconteceu e eu integro em mim, com todo o desafio que para mim isso representa. E ainda afirmo, irei fazer algo com o que me aconteceu. Seja o que for que me tenha acontecido, tomo-o como uma fonte de força. Olha que interessante que ele traz pra gente, o quanto isso é bonito, né? Vamos dizer, lógico que a gente vai viver situações muito desafiadoras. Vamos dizer um exemplo, uma pessoa que sofreu um abuso sexual. Se ela olha para aquilo, excluindo aquilo da vida dela, não contando para ninguém, não resolvendo, tô dizendo que tem que contar para todo mundo, mas não resolvendo isso nem para ela mesma, ela vai para uma situação de fraqueza. Lógico, mas é muito pesado, é difícil, sim, reconheço e sinto muito para quem passou por isso, que eu imagino o quanto é desafiador. Eu não vivi, só que eu presencio isso em muitas pessoas que quando faz uma terapia, uma constelação, e ela diz, sim, isso aconteceu. Eu estava nesse momento, ou isso aconteceu que eu tinha um campo de abuso. A gente vai observar que a gente tem campo de abuso aberto, e quando a gente olha para aquilo e diz, sim, foi horrível o que me aconteceu, mas eu olho para isso, faço melhor com isso. O que eu posso fazer com isso? O que isso pode me gerar? O que isso pode trazer de força para mim, para que isso não seja quem eu sou? Isso foi algo que aconteceu comigo, mas eu sou muito mais incrível do que isso. Entende a diferença? Então aquelas pessoas que, eu fui traída, meu marido me largou, então fica nesse vitimismo. Tá, e que eu dizer sim, isso aconteceu. Eu tenho minha parcela de responsabilidade nisso também. O relacionamento de casal é 50%. Então a partir desse momento eu olho, o que eu posso aprender com isso, né? O que eu posso ver, o que eu posso fazer com isso? E nesse momento eu vou para minha força de olhar como adulto, que aquilo é algo que aconteceu na minha vida, eu digo sim, integro e faço o melhor com aquilo e gero aquilo como fonte de força.
e não como uma fonte de fraqueza. Ninguém é fraco, todo mundo tem sua potência, é um ser potente, é um ser incrível, é um ser abençoado. E toda vez que a gente rejeita isso na nossa vida, que fica pesado. Então, só continuando essa leitura, ele fala assim, toda vez que a gente integra tudo na nossa vida, é surpreendente o efeito que se pode observar nesse âmbito. Quando entrego aquilo que antes tinha rejeitado, ou quando integro aquilo que é doloroso para mim, ou que produz sentimentos de culpa, ou que quer que me leve a sentir que estou sendo tratado de forma injusta, ou que quer que seja, quando tento incorporar tudo isso, nem tudo cabe em mim. Então, às vezes, fica muito pesado a gente incorporar tudo. Então, o que eu faço? Algo fica do lado de fora. Então, o que é desnecessário dessas lembranças, desse ressentimento, dessa raiva, dessa sensação de injustiça, dessa sensação de exclusão. Então, eu deixo o quê? Eu deixo isso fora de mim. Isso não faz parte do meu ser. O que eu deixo dentro lá? Aí eu consigo plenamente, somente a força internalizar. E tudo o resto fica de fora sem me contaminar. Então, o que ele quer dizer com isso, né? Ao invés de me contaminar com tudo o que aconteceu, eu deixo o que é de bom daquilo, que me trouxe força, que eu ressignifiquei daquilo, o que é potente para mim, de tudo que eu vivi, até do mais desafio possível. E ao invés de me contaminar, eu vou me desinfectar, purificar. A escória fica de fora, as brasas penetram no meu coração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar com a força daquilo, e eu vou deixar de fora de mim o que não me cabe. Pra que eu vou ter ressentimento, raiva, remorso? Porque a gente for lembrar, esses são sentimentos que nós temos, que muitas vezes, por exemplo, a raiva, eu sinto um sentimento que eu quero destruir o outro. Então aquilo tá destruindo quem? Você primeiro. Não tô dizendo que seja fácil lidar com isso. Eu vejo e sinto a sua dor, quem tá passando por isso. Mas eu vejo também que se você abrir mão dessa dor que você carrega e você dizer sim, né? Eu estou vivendo esse momento desafiador, eu estou vendo esse momento desafiador e eu pego o que é de bom nisso, internalizo como uma lição aprendida para que eu não precise atrair mais do mesmo e eu deixo livre, fora de mim, as coisas que poderiam me contaminar. Então eu vejo esse texto do Bert Helling muito potente e isso cabe em todos os lugares da nossa vida, porque esse pouco tempo eu fui fazer uma constelação de uma pessoa que estava com um comércio e ela sentia que o cliente não entrava, não comprava dela. Então, quando a gente fez a constelação empresarial, que a gente colocou esse cliente, colocou a loja dela, o cliente virava as costas. E quando a gente colocou ela, a energia dela na loja, eles viravam as costas para ela. Então, a gente foi trabalhar o campo familiar dela e ela excluía. Então, todos os tipos de pessoas que eu excluo, a vibração do meu trabalho, a vibração da minha empresa, da minha loja, o que for, ele vai emitir essa energia de exclusão. Agora, você imagina, se você exclui todas as pessoas pela raça, credo, cor, escolha sexual, cor de... Imagina, né? Etnia, religião. Então, quando a gente vai excluindo, imagina a gente exclui toda essa parcela da população, né? Se eu excluo tudo isso... E o que vai sobrar como cliente para mim? Já pensaram nisso? Se você vai atender, imagina eu atendendo um cliente, ele vai me contar algo desafiador na vida dele e eu começo a julgá-lo. Você acha que ele quer ser julgado? Ele quer entender o porquê que aquilo aconteceu na vida dele? Então, se você é uma pessoa julgadora, você vai criar uma barreira a receber dessas pessoas que você exclui qualquer coisa de contribuição que ela pode trazer. Então, a constelação, ela traz esse sentimento de inclusão, porque eu posso receber de tudo e de todos. Então, quando eu me abro para essa forma, quando a gente diz receber, eu não preciso tomar chazinho com um assassino, não é isso que eu tô dizendo. Mas dentro de mim, eu olho para aquilo e digo, ele fez o que deu conta. A gente não sabe a dor que ele carrega, a gente não sabe a vivência, a criação dele. Então, a gente só julga, a gente fica só no julgador, no acusador, porque eu tô querendo excluir aquilo de longe de mim, por quê? Uma situação de assassinato, algo que dói muito dentro de mim, traz impunidade, injustiça, então eu olho excluindo. E todo campo de exclusão vai ter um campo de atração. Ao mesmo tempo, você vai ser aquela pessoa que vai ter um campo aberto para ser assaltada, violentada. Então você vai trabalhando isso em você para você também excluir. Porque todos nós temos direito de pertencer à sociedade. Então a gente pensando em sistema familiar, sistema ali da cidade. Então a gente é tudo um sistema, né? Do Brasil, de outros países. Então a gente é um grande sistema do planeta Terra que tem um microsistema que é a sua família. Então tudo que eu estou excluindo
eu estou trazendo para dentro de mim, eu estou trazendo para o meu campo para que eu ressignifique. Então, lembrando que esse criador, de novo, ele não é punitivo, mas ele traz para mim o desafio que eu preciso passar. Para quê? Para aprender uma coisa muito, muito simples, aprender a amar a tudo e a todos, aprender a aceitar o destino que eu tive, aprender a aceitar quem eu sou, aprender a aceitar a minha história, a história dos meus antepassados. Enquanto eu me alinho a isso, eu ganho força, muita força. E nessa posição de força, nessa posição que eu nasci para ter, nessa posição que é a minha posição, né, de que eu devo estar, de filha sendo filha, de mãe sendo mãe, de esposa sendo esposa, de marido sendo marido, de namorado sendo namorado, né, e de qualquer outra função que você exercer, essa postura que é a sua, ela é forte. Agora, quando eu saio da minha postura, eu quero ser mãe do meu relacionamento, quero ser mãe dos meus pais, quero ser pai da minha esposa, quero ser pai da minha namorada ou qualquer outro relacionamento, quando filhos querem assumir uma posição de maior que os pais. Então, quando eu saio desse lugar, eu estou julgando. Eu estou julgando que eu tenho que dar ordem para esse namoro, esse relacionamento, porque essa pessoa não dá conta. Então, eu estou excluindo que ela dá conta de alguma coisa. Então, eu faço. Eu faço porque eu sou melhor. Então, quando eu olho isso, eu tô sendo melhor por quê? Porque eu quero ser amada, queridinha, boazinha? Ou porque eu quero manipular para que tudo saia como eu quero, né? Porque eu quero estar no controle. Entende? O que está por trás desse sentimento de exclusão? Geralmente é um sentimento de não virtude, de anticonsciência. Então, tudo que eu estou excluindo no outro é porque muitas vezes eu quero ser igual àquela pessoa, ou já teve aquilo dentro de mim, eu não gostei, não quero viver de novo, ou simplesmente eu tenho tanto... Meu cérebro não consegue lidar com aquela situação, então eu excluo. Então, muitas pessoas que têm relacionamentos vazios, sem vínculos, que como diz, vira naquela brincadeira próximo, 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 ela na verdade tem um medo de ter intimidade, tem um medo de ser excluída quando tem intimidade com a pessoa. Então ela vai vivendo uma vida de faz de conta, de máscaras, e assim no momento que ela começa a ter vinculação, ela se distancia, ela exclui dela. Então tudo que você está excluindo da sua vida, vamos perceber o quantas exclusões você está fazendo, o quanto deixando para lá você está fazendo, o quanto você está evitando de lidar com situações desafiadoras, o quanto a gente deixa de falar ao outro o que é necessário para o relacionamento dar certo, de qualquer tipo de relacionamento profissional, pessoal, de chefe. Então, quando eu deixo de falar, eu deixo de dar ao outro a oportunidade de me contar qual é a percepção dele, de me falar o que ele percebe daquilo, de falar também o porquê que eu tô com aquele tanto de caraminholas na cabeça. Então eu também posso dar a oportunidade do outro crescer junto a mim, né? Crescer junto comigo. Porque eu acredito muito que nós estamos nessa vida para ser contribuição mútua. Eu contribuo com o outro, ele contribui comigo. E até mesmo, vamos dizer, o mal, ele tá a serviço da vida. Toda vez que eu estou fora desse caminho da vida, vem algo para me tirar da minha zona de conforto, para que eu evolua. A gente está aqui para evoluir, para ser nossa melhor versão. Então eu tenho duas maneiras de aprender, pelo amor ou pela dor. Você que escolhe. Então se eu estou olhando para meus sentimentos, estou olhando para minha dor e eu estou conseguindo lidar com aquilo melhor, fazer o melhor daquilo, então eu vou conseguir seguindo. Agora, a partir do momento que eu estou evitando lidar com problemas, lidar com situações, eu tô vivendo ali, tem um problema aqui, eu mudo, tem um problema no trabalho, eu mudo de trabalho, tem um problema no relacionamento, eu excluo aquilo, mudo de relacionamento, eu tenho um problema de alguém que me faz sentir culpada de alguma coisa que eu estou vendo ela fazer que eu já fiz, então eu excluo. Então eu vou excluindo, e como o Bert Helling traz, eu fico empobrecida de ganhar virtudes, empobrecida de lidar com novos desafios, empobrecida de aprender a resolver problemas, aprender a estar no meu adulto, de enxergar aquilo. Isso é um fato, é assim que é. E o que eu faço com isso? Eu posso fazer melhor, eu posso ressignificar isso, trazer isso para minha vida como uma coisa produtiva, uma coisa que me ensinou e que, como lição aprendida, não preciso viver novamente. Então perceba, tudo que você está vivendo de uma forma repetitiva, faça uma pergunta: o que é isso? O que eu ainda tenho que aprender aqui? O que eu ainda preciso desapegar dessa situação? O que eu preciso ressignificar em mim? Que habilidades eu preciso desenvolver para que isso não volte a acontecer na minha vida?
Então, quando eu vou fazendo perguntas para esse fato, essa situação, eu começo a criar consciência do por que aquilo está acontecendo várias vezes na minha vida. Porque eu sempre atraio, vamos dar um exemplo, a pessoa sempre atrai pessoas que vão abusá-la de alguma forma. Então, ela quer ser aquela pessoa boazinha, então ela tem amigos que vão abusar dela, tem chefe que vai abusar dela, os familiares vão abusar dela, então ela vai estar numa situação ali de abuso. Porque ela mesma se abusa. Então, tudo que você está provocando a você mesmo, que você não se respeita, não se ama, você vai emitir essa vibração para que o outro traga para você. E por que vai trazer? Porque todo mundo é ruim? Não, porque você mesmo está gerando aquela vibração para o outro, para que ele sinta aquela vibração e devolva você do jeito que você se trata. Então a gente vai mudar o mundo todo? Não, a gente vai mudar como eu me porto, com a minha postura interna perante as situações, perante as pessoas. Eu não preciso tomar chazinho e convidar para minha casa as pessoas que para mim são desafiadoras. Existem pessoas tóxicas e a gente tem que olhar isso como uma realidade. São pessoas que estão ali com uma dor que não quer olhar e quer culpar o mundo. Agora, se eu vou ser aquele caminhão que vou pegar o lixo emocional do outro e levar como o meu, é uma escolha. Aí é uma escolha individual sua, né? E não é o que eu desejo pra ninguém. Por quê? Você não tá ajudando o outro a evoluir, porque aquela dor é dele. Você tá tentando suavizar a dor dele, tá acumulando na sua, tá se emaranhando com o sistema familiar daquela pessoa. E você vai carregar a mesma dor que ela tá carregando. Então isso é uma opção. Então se isso fez sentido pra alguém, só feche os olhos e perceba dentro de você todas as vezes que você carregou. Quem for possível, fechar os olhos, só respira fundo 3 vezes, fazer um exercício bem rápido. Respira fundo, respira fundo, respira fundo. E permita que venha um número. Quanto peso eu carrego que não é meu? E permita de 0 a 100 vir um número para você. Se vir mais que 60, vamos mudar, né, gente? O certo era vir em 10, 5, para ser uma coisa temporária, eu não vi nada. Então, se você tem um número muito alto, quem não percebeu, tudo bem, esse exercício pode fazer depois com mais calma. E quem percebeu que esse número veio alto, se alguém quiser escrever só o número que vem, não vou falar o nome também, só perceba. Agora faz um outro exercício. Respira fundo e imagina você devolvendo, como se fosse casacos. Se você tivesse um monte de casaco pesado no seu corpo, está custando carregar eles. Imagina você devolvendo todos os casacos para os amigos, parentes, antepassados, e você vai dizer para cada um deles: devolvo todo o peso, toda a dor, todos os problemas de lidar com relacionamentos, problemas de lidar com falar, problemas de lidar com qualquer tipo de desafio, devolvo a vocês. É muito pesado para que eu carregue, eu sou pequena. Vocês dão conta, do jeito que escolherem lidar. E cabe a mim fazer novas escolhas. Vocês tiveram liberdade de escolher na vez de vocês. Agora é minha vez. Sigo apenas com o amor. Assim é leve para mim. Imagina você dizendo 3 vezes: devolvo ao remetente com partículas de consciência. Devolvo ao remetente com partículas de consciência. Devolvo ao remetente tudo que não me cabe com partículas de consciência. E vai fazendo até ficar leve. Devolvo ao remetente tudo que não me cabe, tudo que não é contribuição a mim com partículas de consciência. Devolvo ao remetente energias negativas, tudo que não me cabe, tudo que não é contribuição ao meu ser com partículas de consciência. Devolvo ao remetente tudo que não me cabe, todas as energias negativas, todas as crenças que não são contribuição ao meu ser. Devolvo com partículas de consciência. Respira fundo e perceba, agora faça o mesmo exercício. O quanto de mim, né? O quanto está em mim que não é meu, né? Quantos pesos eu carrego? Quantos por cento do meu corpo está ligado ao que não é meu, a pesos desnecessários? E perceba isso em você. Se diminuiu ou aumentou esse número. E se tiver diminuído, você vai sentir um alívio. Se não, faça novamente e vai devolvendo com consciência. Dá pra gente fazer, se você identificar uma pessoa, dá pra você se posicionar na frente dessa pessoa e falar: esse peso é seu, carreguei por amor, mas ele não cabe na minha vida. Cabe a você lidar com ele, você dá conta. Eu não consigo.
não cabe a mim resolver isso. E quando a gente fala isso, parece uma situação muito egoísta, né? Só que vamos dizer, eu já até dei esse exemplo, se eu faço a prova pelo outro, ele não vai conseguir saber o significado daquilo, e quando vier um desafio mais ainda, como diz, mais plus, aquilo mais acentuado, ele não vai conseguir lidar. Então todas as vezes que eu lido com um desafio, aquilo me traz aprendizado. Chegou na minha vida é porque precisava chegar, é porque eu ainda tenho aprendizado com aquilo, eu ainda tenho apego àquilo. Então tudo que eu estou excluindo ainda, mais uma vez, eu estou atraindo para mim. E não é o que eu desejo para você. Comece a perceber o que você está pegando do outro. Comece a perceber com consciência o que aquilo ainda está influenciando a minha vida. Comece a perceber por que aquela situação é desafiadora para mim, o que eu preciso ter de habilidades, o que eu preciso aprender. E você busca, todos nós somos inteligentes, vamos buscar que ferramenta eu posso buscar aquilo, pesquisa, tem um monte de live, um monte de ensinamento, você faz uma terapia individual, busca esse poder dentro de você. Você é potente, todos nós somos potentes, tudo que chega na nossa vida nós conseguimos lidar. Não se esqueça disso. Então você tem todas as ferramentas necessárias dentro do seu ser, mas muitas vezes você precisa serenar a mente para que você se reconecte com a sua verdadeira essência. Todos nós temos uma partícula divina dentro de nós, então a gente tem o poder de co-criar a nossa vida. Muitas pessoas falam criar, eu prefiro co-criar, porque a gente tem esse ser superior, né, a todos nós, dependendo da religião, que eles também faz o que é melhor a nós, né? Quem faz aquela oração, né, que cabe na sua religião do Pai Nosso, a gente faz uma entrega, né, que seja feita a tua vontade, não a minha. Por quê? A gente traz esse ensinamento de que o que chegar na minha vida é o que eu preciso, é o que se conecta a mim, é o que eu dou conta e habilidade para resolver. Enquanto eu entrego e confio nisso, mas eu faço minha tarefa de casa, que é o quê? Olhar com consciência e não ficar me empobrecendo de excluir tudo e todos, mas a partir do momento que eu começo a perceber quem eu sou, perceber todas as habilidades que eu tenho e também todas as minhas não habilidades, minhas sombras, minhas não virtudes, eu vou conseguir olhar para aquilo. Se eu sinto muita raiva, o que a raiva me protege? Eu tenho que excluir a raiva de mim, arrancá-la de mim? Não. Ela é um sentimento que está dentro de nós. E ele pode estar me ajudando ou me destruindo. Então a harmonia desse sentimento, que ele faz parte do meu ser, eu aceito e não excluo ele. E a partir desse momento eu uso ele para me potencializar a minha vida, aí sim você vai parar de excluir quem você é, vai aceitar a sua completude. Nós somos luzes e sombras, só que tudo isso em harmonia, nós conseguimos ser um ser integral. Então se eu estou, por exemplo, com ciúmes de alguém, por que eu estou com ciúme de alguém? Será que não está faltando amor próprio aqui? Então aquele ciúme vai me dar um sinal de que algo está ruim na minha vida. E eu começo a observar o quanto da minha vida está legal, o quanto da minha vida eu estou fazendo ela ficar extraordinária, o quanto da minha vida eu consigo viver sem aquela pessoa. Então a partir desse momento, quando eu aumento a minha vida, eu olho para aquilo como alguém que está escolhendo estar do meu lado ou não. Então cada sentimento que eu trago, eu não tenho que excluir ele, eu tenho que olhar ele, acolher ele e perguntar por que ele está chegando em mim? Por que eu tô tanta raiva, tantos ciúmes? Por que esse sentimento está trazendo isso para minha vida? E vamos acolher e ressignificar isso na nossa vida. Então nossa live foi um pouquinho para tudo. Então em resumo, tudo que eu excluo, eu abro um campo de vibração para atrair mais do mesmo. Para quê? Em resumo, para quê? Para a gente aprender a lidar com a situação, para a gente aprender a vencer esse desafio, para a gente evoluir. E evoluir para quê? Para a gente amar a tudo e a todos. Então se aceitem, se incluem e comecem em vocês. Quando eu me aceito, estou amando mais a quem eu sou, eu estou mais abundante de amor, eu sou mais tolerante às diferenças, sou mais tolerante ao outro, e nem tudo que o outro faz é contra mim. Muitas vezes é você que é contra os outros. Começa a perceber o quanto tem de você e o quanto tem do outro, e desapegue. Nós viemos aqui com uma missão muito simples, a vida é muito simples. Toda dor a gente tem uma barreira, né? A gente está obstruindo o receber, obstruindo o fluxo da vida. Então vamos voltar a olhar essa vida com a grandiosidade que ela é, com o presente divino de estar aqui, com gratidão de estar respirando, de estar vivo. E a partir desse momento eu consigo receber a energia dos meus antepassados, a energia divina que tem dentro de mim e a minha própria energia, a minha própria sabedoria, e assim fazer uma vida muito mais leve, sem excluir tudo e todos, mas sendo potente para lidar com os desafios. Lembrando que cada dia a gente aprender a lidar com desafios vira até rotina. Você vai falar assim, uau, chegou um problema. O que é isso? O que eu faço com isso? O que eu posso fazer com isso?
E você sai do mimimi e resolve o problema. Quanto mais rápido você resolver, mais você vai internalizar que como lição aprendida e mais vida leve e abundante traz para você. É essa a mensagem que eu queria dar. Gratidão a todos que tiraram esse tempinho para estar aqui. E qualquer dúvida, qualquer informação que você tenha dessa live, manda no direct aí. Tem também no Instagram um acesso ao meu WhatsApp, que a gente pode estar conversando. E se você sentir que tem necessidade, marca agende um horário, faça uma terapia e te dê esse presente também para você evoluir com mais leveza. Um grande abraço, fiquem com Deus.